Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro de 2026. E nosso querido amigo, o professor Mohammad Marandi, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, professor Marandi. Obrigado, Nima. É sempre um prazer participar do seu programa. Obrigado pelo convite. Deixe-me começar, professor Marandi, com o que está acontecendo na Venezuela. Pela primeira vez, vemos o governo americano, o governo Trump, sem fazer nenhum tipo de discurso sobre direitos humanos, liberdade de expressão ou algo do tipo. Eles estão basicamente dizendo: estamos cuidando do petróleo da Venezuela. Vamos até lá. E sequestraram o presidente da Venezuela. Ele está agora nos Estados Unidos, enfrentando várias acusações do governo Trump. Mas quando você observa o que está acontecendo, qual é o seu entendimento sobre o que ocorreu e sobre a reação negativa? Qual tem sido a reação de outros países? Ontem vimos Rússia e China condenando o que aconteceu, considerando o caso da Venezuela. Mas olhando para toda a situação e para a forma como o governo Trump está falando sobre a Venezuela, qual é a sua opinião? É muito difícil dizer. Estou em contato com meus amigos venezuelanos, como você sabe, e tenho certeza em Bethel os próprios contatos. Todos estes. They all have their own views. There's not a single Todos eles têm suas próprias opiniões. Não existe uma única perspectiva com a qual todos concordem. Pessoalmente, acho que Trump, ao criar essa armada, se colocou em uma posição em que não tinha outra opção a não ser escalar. E, de fato, escalou. Agora, há algumas organizações que acreditam que houve uma conspiração, que os líderes da Venezuela conspiraram para remover o presidente e fizeram algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Acho difícil acreditar nisso, porque também vimos o filho do presidente Maduro fazer um discurso para a multidão que protestava contra o sequestro assassino do presidente Maduro. Ele foi muito solidário ao Estado e às suas instituições. Portanto, acho que é significativo por si só o fato de ter sido ele quem fez essa declaração. Foi um discurso muito emocionante. Claro, eu não entendo espanhol, mas li a tradução e foi um discurso muito emocionante. Dava para perceber pelo tom dele que estava muito emocionado. Mas se ele tivesse sentido que havia uma conspiração contra sua família, ambos os pais, bem, o pai e a madrasta, então acho que sua reação teria sido muito diferente. Isso é uma coisa. Mas que pessoas de nível intermediário traiam ou forneçam informações aos Estados Unidos, acho bastante plausível. Na verdade, com as novas tecnologias, muitas das informações que eles coletam nem exigem pessoas em campo. E durante a guerra com o Hezbollah, ou durante a guerra contra o Irã, a maior parte das informações que eles tinham se baseava em novas tecnologias e no uso de IA. E isso os ajudou muito. E é por isso que, por exemplo, a política no Irã e no Hezbollah mudou em relação a como indivíduos e famílias usam a tecnologia. Mas, pessoalmente, não acredito que tenha havido uma conspiração em que a liderança da Venezuela tenha traído Maduro. Simplesmente não vejo isso. Não estou dizendo que seja impossível, mas não vejo dessa forma. Os americanos, é claro, vão continuar pressionando os estados para obter mais concessões, e teremos que ver o que acontece. Haverá algum tipo de compromisso, ou Trump agirá de modo que as negociações não deem em nada e haja uma nova escalada, ou o status quo permanecerá. Isso ainda está por se ver. Mas acho que devemos ter muito cuidado ao espalhar informações ou teorias da conspiração que criem divisão entre os venezuelanos comuns ou causem confusão. Porque se eu tivesse, Deus me livre, do lado do regime americano, do regime israelense e das agências de inteligência ocidentais, eu gostaria de criar medo, insegurança e divisão. Então eu imaginaria que eles seriam os primeiros a promover, seja por meio de sua mídia ou de pessoas próximas a eles no terreno, algum tipo de conspiração afirmando que os atuais líderes da Venezuela traíram o presidente Maduro. Isso é uma coisa.
Agora eu sou Nima. Eu não consigo ver Nima. Now I'm Nima, I cannot see Nima, and so I don't know if I was disconnected or you were disconnected. Então não sei se fui eu que caí ou se foi você que caiu. Estou vendo você, professor Marandi. Certo, isso é uma coisa. Para onde isso leva, na minha opinião? Acho que a menos que os americanos estejam dispostos a ser realistas e a fazer concessões, haverá um impasse. Porque neste momento, o Estado na Venezuela está unido e o povo está revoltado. Meus amigos na Venezuela, que têm diferentes posições políticas, dizem que o presidente Maduro hoje é mais popular do que jamais foi. E isso se deve ao que aconteceu com ele, mas também à forma como ele se comportou. Ele foi muito digno. Parecia estar de bom humor, e isso torna uma pessoa mais forte. Então, as pessoas nas ruas terão expectativas de que o governo seja resiliente em relação aos Estados Unidos. Acho que as negociações vão ser muito difíceis, porque o governo venezuelano estará atento ao povo e à posição dele sobre tudo isso. E o governo americano, se quiser escalar a situação, o que vai fazer? Quero dizer, eles já ameaçaram o presidente eleito de morte, porque o próprio Trump disse que algo muito pior poderia acontecer ao presidente eleito do que a Maduro. A única coisa pior do que o que aconteceu com o presidente Maduro seria o assassinato. Então, basicamente, ele ameaçou de morte. Mas, se ele fizer isso, não acho que isso vá terminar bem para os Estados Unidos. Isso só vai gerar uma indignação ainda maior, não apenas na Venezuela, mas em toda a América Latina e no mundo. O preço que os Estados Unidos vão pagar será muito alto. Portanto, a escalada é possível, mas custosa para os americanos. Haverá algum tipo de compromisso? Isso, novamente, continua incerto. Mas, no momento, acho que as pessoas devem ter em mente que tudo está normal na Venezuela. Em outras palavras, as instituições do Estado estão todas funcionando. O presidente, o vice-presidente e o presidente interino têm a autoridade do presidente até que o presidente Maduro retorne. As Forças Armadas, tudo está como estava há uma semana. Não há vácuo, nem falta de autoridade. As instituições do Estado e a Constituição estão todas funcionando como em circunstâncias normais. Uma das maiores preocupações entre as pessoas na América Latina é que, ao compararem o que está acontecendo na Venezuela com o que ocorreu no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, nos casos do Iraque, do Afeganistão, até da Líbia e, mais recentemente, da Síria, elas percebem como esse tipo de ação dos Estados Unidos pode trazer caos para a região, para toda a região. E você sabe como as guerras influenciaram a segurança do Irã na Ásia Ocidental. Como você vê esse sentimento entre as pessoas no Brasil e em outros países da América Latina que estão preocupadas com esse tipo de comportamento perigoso por parte dos Estados Unidos? Bem, eu não acho que os Estados Unidos, acho que há uma grande diferença entre a América Latina e a nossa região. Os Estados Unidos não se importam se há instabilidade na nossa região. O fluxo de refugiados vai para a Europa, não para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não estão tão preocupados com a Europa como vemos agora, especialmente sob Trump. Então, se houver sanções contra o Irã e a vida se tornar mais difícil, as pessoas querem sair. Para onde elas vão? Elas vão para a Europa. Se o Afeganistão ficar sem governo, para onde as pessoas vão? Elas vão para a Europa. O mesmo acontece na Síria. A Síria está sendo balcanizada, está em péssimo estado. Para onde as pessoas vão? Elas vão em direção à Europa. Mas os Estados Unidos não sentem o retorno. Isso é para os europeus, não para os americanos. E é o que Israel quer. O regime israelense quer uma região fragmentada, uma região destruída, para que possa reinar soberano. E isso, é claro, foi uma das tolices que Erdogan cometeu. Os qatarianos, em particular, e outros na região do Golfo Pérsico, estavam ajudando na guerra suja na Síria. Mas esses dois países desempenharam um papel central na promoção do ISIS e da Al-Qaeda ao lado dos americanos. E agora eles criaram uma Síria balcanizada.
E não há nada entre eles e, bem, Erdogan não tem nada entre ele e o regime israelense. Erdogan doesn't have anything standing between him and the Israeli regime. So the Israeli regime would like to have the whole entire region broken into bits. Então, o regime israelense gostaria que toda a região fosse fragmentada. Mas na América Latina, eu acho essa é apenas a minha opinião pessoal, não estou dizendo que seja necessariamente correta, mas imagino que os americanos teriam medo da balcanização da América Latina, ou do enfraquecimento das autoridades centrais no México, na Colômbia e em outros lugares. Porque se isso acontecer, para onde vão os refugiados? Para onde vão as pessoas que perderam seus empregos? Para onde vão as pessoas que não conseguem se sustentar? Elas vão para o norte. Elas vão para os Estados Unidos. E isso criaria outra crise para os americanos, certo? And that will create another crisis for the Americans, right? Right now, atualmente, um dos principais slogans de Trump tem sido manter imigrantes e refugiados fora dos Estados Unidos. Mas, se houver um grande aumento no número de pessoas que querem fugir de seus países por qualquer motivo, isso será um grande problema para os Estados Unidos. Então, acho que o governo americano provavelmente é mais cauteloso em relação à guerra, às guerras sujas e à morte e destruição na América Latina do que na Ásia Ocidental e no norte da África. Porque se preocupa mais com seus próprios interesses e muito menos com os interesses dos europeus. Mas isso é apenas uma especulação da minha parte. Sim, mas sabemos que o principal objetivo é a mudança de regime nesses países. Basicamente, eles estão falando sobre isso em Cuba e na Colômbia. A Venezuela já está nesse processo. Como foi a experiência no Iraque e no Afeganistão depois de 20 anos? Sim, eu concordo com você. Quero dizer, digamos que haja uma mudança de regime em Cuba. Os apoiadores do governo atual em Cuba aceitariam isso? Acho que não. Os apoiadores do presidente Maduro na Venezuela aceitariam? Eles aceitariam uma mudança de regime apoiada pelos Estados Unidos na Colômbia ou no México? Acho que não. Acho que o que vai acontecer é que haverá uma guerra civil ou uma insurgência contra o regime nomeado pelos Estados Unidos, e isso vai levar a uma crise em toda a América Latina. Quero dizer, precisamos lembrar que o grande número de refugiados que têm viajado para os Estados Unidos nas últimas décadas vem, em sua maioria, da América Latina. They're mostly from Latin America, and it's partially, to a large degree. E isso é, em parte, quero dizer, em grande medida, resultado de anos de apoio dos Estados Unidos a regimes autoritários que têm sido muito violentos contra seu próprio povo e contra a esquerda política e, por fim, a esquerda militar. Então, quando países são destruídos por causa da política externa dos Estados Unidos, as pessoas se movem. Essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas têm deixado a América Latina em direção aos Estados Unidos ao longo de todas essas décadas. Intensificar isso agora, com guerras de mudança de regime, acho que tornaria a crise de refugiados muito pior do que antes. Mas os Estados Unidos também não são um ator muito racional, e Trump é alguém que muda de posição. Ele muda de ideia o tempo todo. E ele não é uma pessoa razoável. Um dia ele diz uma coisa, no outro dia diz algo completamente diferente. Ele e o establishment político dos Estados Unidos estão constantemente tomando decisões irracionais. Então, com base no meu entendimento, se eles adotassem uma posição racional, não buscariam uma mudança de regime. Mas, novamente, estamos falando dos Estados Unidos. Com todas essas guerras, sabíamos, desde o início, quando eles invadiram o Iraque, que terminaria desse jeito. Acho que todos nós sabíamos disso. A mesma coisa, aliás, no Iraque. Diziam que seria fácil e que o petróleo pagaria pela ocupação. Mas, no fim das contas, gastaram trilhões de dólares, não centenas de bilhões, não apenas $1 trilhão. Hundreds of billions of dollars, not $1 trillion. $1 trillion. They spent trillions of dollars in Iraq. Eles gastaram trilhões de dólares no Iraque.
E essa é uma das razões pelas quais tivemos a crise econômica de 2008 e 2009. Quero dizer, as políticas neoliberais e tudo mais tiveram um grande papel, mas os trilhões de dólares desperdiçados no Afeganistão e no Iraque contribuíram significativamente para a crise. Se você olhar para o Iraque, que é um país muito rico em petróleo, os Estados Unidos perderam feio. E os paralelos com a Venezuela são bastante marcantes. Trump vem dizendo a mesma coisa. Tudo vai se pagar. Vamos ganhar dinheiro com o petróleo. O petróleo. E algumas pessoas que têm dito nos últimos dias, bons amigos, excelentes analistas, melhores do que eu, que o que Trump quer fazer na Venezuela é pegar o petróleo da Ásia Ocidental, ou seja, do Irã, para que possam usar esse petróleo e manter os preços baixos. Mas acho isso muito difícil de aceitar. Antes de tudo, a Venezuela exporta muito pouco petróleo, relativamente falando. Se houver, digamos, uma guerra na região do Golfo Pérsico, e todo o petróleo da Ásia Ocidental e do Cáucaso deixar de ser exportado, o que a Venezuela exporta não é nada comparado a isso, as exportações de petróleo e gás. Então, os Estados Unidos precisariam de anos, muitos anos, para aumentar a produção a números muito grandes. E mesmo assim, ainda não se compararia ao Golfo Pérsico. Depois, a questão do tipo de petróleo que a Venezuela possui. É um petróleo muito, muito pesado. E embora eu não saiba muito sobre petróleo, diferentes refinarias utilizam diferentes tipos de petróleo. Different refineries use different types of oil. You cannot just replace this oil with that oil. Você não pode simplesmente substituir um tipo de petróleo por outro. Por exemplo, o Irã tem petróleo leve, mas a maior parte do petróleo iraniano é na verdade pesado. As refinarias que utilizam petróleo leve, seja no Irã ou no exterior, não conseguem processar petróleo pesado. Esse petróleo leve não pode simplesmente ser trocado por petróleo pesado. Portanto, o petróleo venezuelano não pode ser usado em refinarias que operam com petróleo iraniano. Da mesma forma, o petróleo venezuelano não pode ser usado em refinarias que utilizam petróleo saudita ou iraquiano. Então eu realmente não entendo como esse argumento funcionaria. Simplesmente não vejo o petróleo venezuelano conseguindo ajudar em uma crise energética vinda da Ásia Ocidental. Simplesmente não vejo isso acontecendo. Eu me sinto da mesma forma, porque a Venezuela está sob sanções severas há muito tempo. A infraestrutura simplesmente não está pronta para produzir tanto petróleo e injetá-lo no mercado global. Mas quanto à maneira como Donald Trump está tentando... Bem, não sei se você ouviu. Ele disse, olha o que fizemos no caso da Venezuela. Fomos lá e sequestramos o presidente da Venezuela. Isso é uma vitória total da nossa parte. Mas olha o que a Rússia está fazendo. Depois de 4 anos, eles não estão fazendo nada no caso da Ucrânia. São duas mentalidades diferentes. A mentalidade russa, como eles veem o conflito na Ucrânia, e a maneira como Donald Trump vê a Venezuela. Como você vê isso? Bem, deixe-me explicar uma coisa, porque não consigo te ver. Acho que vou ter que esperar até você voltar. Só para responder ao que você estava dizendo. Desculpe, te perdi por um momento. Eu também queria acrescentar algo. Também precisamos levar em conta que os Estados Unidos têm uma enorme armada na costa da Venezuela. E enquanto estão em processo de negociação, ninguém sabe quanto tempo isso vai levar ou qual será o resultado. Mas no Mac that's it Marisding, presentats your Ronco, the Hague Ryan's Rish Malling Smart Oathword that you're in Yuna. Por quê? Prime Courtship de Venezuela desmoronaria. Venezuela would fall apart. So, Então, se os americanos retirarem a armada e se moverem em direção ao Irã ou a Israel, ao regime israelense, eles não conseguirão continuar o tipo de pressão que estão exercendo sobre a Venezuela neste momento. Então esse é outro ponto. A única coisa que ajudaria os Estados Unidos em tudo isso é que Trump poderia dizer, esta é uma grande vitória. E então as pessoas dentro do establishment político dos Estados Unidos diriam, é tudo muito fácil, podemos fazer a mesma coisa com o Irã.
O que é, claro, uma conclusão insana, porque o Irã é muito diferente da Venezuela. E o Irã é infinitamente mais poderoso, como vimos durante a Guerra de 12 Dias. E a Venezuela não tem tradição de combate, nem possui capacidades ofensivas ou defensivas decentes. As capacidades da Venezuela, como discutimos antes, estão no potencial para uma insurgência. Eles estão muito melhor equipados, digamos, do que os iraquianos, porque o sul e o centro do Iraque são planos e grande parte dessa área é desértica. Mas a Venezuela é montanhosa, cheia de florestas e, em alguns lugares, de selvas. Portanto, uma insurgência teria uma vantagem real ali. Mesmo que os Estados Unidos coloquem tropas em solo e seus investidores entrem, se houver uma insurgência, ela pode impedir que os investidores façam qualquer coisa, ou pelo menos desacelerar o processo. E a guerra na Ucrânia é completamente diferente do que você estava sugerindo. É infinitamente diferente da Venezuela. Porque os russos, antes de tudo, isso não é uma guerra. Eles entraram e assassinaram 80 pessoas. Realizaram um massacre entre os guardas do presidente Maduro e depois o capturaram e sequestraram. Mas não houve uma guerra. Como eu disse, o Estado continua muito presente. Tudo está intacto. Algumas instalações de defesa aérea foram atingidas, mas nunca representaram uma ameaça séria aos Estados Unidos. Em comparação com a armada que os Estados Unidos haviam mobilizado, eles não teriam capacidade de reagir nesse sentido. E mesmo as defesas aéreas venezuelanas são muito mais fracas do que as do Irã. E as defesas aéreas do Irã não foram o que lhe trouxe a vitória. Foram as capacidades ofensivas do Irã, especialmente suas capacidades de mísseis, que colocaram os Estados Unidos e o regime israelense em apuros, levando-os a buscar um cessar-fogo. Mas na Ucrânia, os russos podem avançar muito mais rapidamente. Deveriam. Eles têm uma grande vantagem em artilharia. Eles têm uma enorme vantagem no poder aéreo. Eles têm uma enorme vantagem em suas capacidades de drones, então podem desgastar os ucranianos. E o tempo está a seu favor. As baixas russas são muito menores do que as ucranianas. E os russos têm um exército muito maior, então podem avançar. Eles podem destruir as capacidades de defesa e depois avançar lentamente. Esse é um tipo de guerra muito diferente, o tipo que os russos estão realmente travando. Eles querem vencer a guerra, mas não querem sofrer muitas baixas. Os americanos ainda nem estão lutando uma guerra na Venezuela. Sempre que os americanos entrarem para assumir o controle e tiverem tropas em solo, então poderemos começar de uma forma muito vaga a comparar a Venezuela com a Ucrânia. Mas mesmo assim, seria um tipo de ocupação muito diferente. Lembre-se de que o que derrotou os Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque não foi o número de baixas. O número de baixas que os Estados Unidos sofreram no Vietnã foi muito maior do que no Iraque e no Afeganistão juntos. Agora, o Tatsubofito Rocas Estados, porque isso desnovem hamos e equipamentos, é muito grande. E as guerras de hoje são muitas. Sim, parece que o professor Marandi está voltando. Certo, você consegue me ver agora? Sim, agora. Ok, onde foi que eu fui cortado? Sim, você estava falando sobre o Iraque e o Afeganistão. Você disse que o principal motivo pelo qual os Estados Unidos perderam no Afeganistão foi... Sim, então no Iraque e no Afeganistão foi muito mais caro do que no Vietnã. Mas no Vietnã, as baixas foram muito maiores. O que derrotou os Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão foi o enorme custo.
Se os Estados Unidos colocarem tropas em solo venezuelano, isso será muito caro. Em um momento em que a economia americana não vai bem, quando os americanos estão cansados de guerras e quando os chineses estão fortalecendo sua economia sem intervenções estrangeiras. E isso não é de bom para os Estados Unidos. Portanto, comparar com o current da Venezuela não faz sentido. Mas vemos como os sionistas, nos Estados Unidos e em Israel, ficaram tão felizes com o que está acontecendo na Venezuela. Eles disseram que isso é o último ensaio dos Estados Unidos antes de irem à guerra com o Irã. Como você vê essa situação? Você acha que o governo Trump, lembre-se de como o vice-presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos... parece que perdemos o professor. E você voltou. Voltou, professor Marandi. Eles tentaram, durante a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, e claro, os Estados Unidos, pôr fim ao conflito. Como poderiam agora voltar-se contra o Irã? O que aconteceu na Venezuela vai ser convincente para aqueles nos Estados Unidos que defendem novas guerras no Oriente Médio, para voltarem a atacarem o Irã, iniciando uma nova guerra? Não é impossível. Acho que a suposição no Irã é que haverá uma guerra. Isso não significa necessariamente que haverá uma guerra. Parece que perdemos o professor Marandi de novo, mas ele vai voltar. Vamos ver. Ele está voltando. He's coming back. Professor Marandi, temos você de volta. Sim, eu consegui te ouvir o tempo todo. Então vou ser breve assim. Se eu for cortado de novo, as pessoas não vão ficar cansadas disso. Os iranianos estão partindo do princípio de que haverá uma guerra. Isso não significa que haverá uma guerra, mas eles não vão discutir isso internamente. Eles estão dizendo, veja, a suposição é de que haverá guerra. Você se prepara para a guerra para que não haja guerra. E como eu disse antes, o Irã está fazendo muito agora para se preparar e está muito mais preparado do que antes, tanto ofensiva quanto defensivamente. Both offensively and defensively. And they are working 7 days a week on everything. E eles estão trabalhando 7 dias por semana em tudo. Então seria uma tolice os americanos e israelenses atacarem. Mas eles não são muito razoáveis. Não acho que o que fizeram na Venezuela tenha sido muito inteligente. Eles podem ver isso como uma grande vitória, mas é apenas uma vitória tática. Este é o primeiro round. Precisamos ver o que acontecerá na Venezuela nos próximos dias e meses. Então, tudo o que posso dizer é que há uma possibilidade de guerra. Mas Iranian história plays em Portugal foi feita sporta. As if war will happen for certain. Professor Marandi, como o senhor acha que a China vê o que aconteceu na Venezuela? Porque vejamos por este lado. Os Estados Unidos encaram as atividades do governo chinês na América Latina como uma ameaça aos seus próprios interesses. Mas quando se trata, por exemplo, do Brasil e de outros países, o Peru, por exemplo, eles têm um grande porto lá e veem algum tipo de parceria. O governo chinês enxerga uma espécie de parceria com a América Latina, mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos veem outra coisa. Como o senhor vê o futuro do que está acontecendo na América Latina, considerando essas duas superpotências se confrontando ali? Acho que o problema é que os Estados Unidos, ou pelo menos muitos desses analistas e especialistas na grande mídia e nos think tanks, acreditam que virar o Brasil ou outros países é algo que pode ser feito sem consequências negativas. O comportamento dos Estados Unidos está irritando pessoas em toda a América Latina, e esse ressentimento pode se transformar em algo bem diferente. Mesmo que, digamos, um determinado governo seja próximo dos Estados Unidos, ainda assim haverá consequências. E à medida que a situação econômica global se deteriora, os governos no poder enfrentarão grandes dificuldades.
even those governments that are pro-American, Então, mesmo aqueles governos que são pró-americanos, se as coisas continuarem a piorar para a economia global, também verão sua situação se deteriorar. E isso pode gerar instabilidade em um momento em que as pessoas estão irritadas e indignadas com o comportamento dos Estados Unidos em todo o mundo e na região. Portanto, na minha opinião, esse tipo de comportamento de tabuleiro de xadrez é tolo. Não funciona. Porque você não quer simplesmente tirar a rainha ou uma torre e achar que acabou. Há uma situação econômica muito complexa em toda a América Latina e em todo o mundo. Economic situation across Latin America and across the world, and instability in Latin America. A instabilidade na América Latina e o aumento do sentimento anti-americano na região, tanto a médio quanto a longo prazo, seriam, na minha opinião, devastadores para os Estados Unidos. Mas, novamente, isso não significa que os americanos não seguirão nessa direção, porque os Estados Unidos não são um ator racional. E os impérios, à medida que declinam, passam a agir de forma cada vez mais diferente, de maneira irracional. Eles são como pessoas se afogando, que se debatem contra qualquer coisa para se salvar. Os americanos consideram isso uma grande vitória. E tenho certeza de que algumas pessoas nos Estados Unidos, que antes eram contra o que está acontecendo na Venezuela, agora passarão a apoiar, porque veem isso como uma vitória rápida. Mas não é assim que o resto do mundo vê a situação. O resto do mundo enxerga os Estados Unidos como uma ameaça crescente, e isso vai levá-los a pensar em se proteger ou buscar alternativas. Os chineses se sentem muito ameaçados e estão muito irritados com o que aconteceu na Venezuela, especialmente porque uma delegação chinesa se reuniu com o presidente Maduro e apenas algumas horas depois, os americanos o sequestraram. Isso é uma grande ofensa. Os chineses sabem que os americanos estão tentando controlar a energia em todo o mundo. Eles controlam a energia no Golfo Pérsico, exceto no Irã. Catar, Emirados, Arábia Saudita, Kuwait, todos esses países estão no campo americano. These countries are all in the American camp. They will never choose China over the United States. If push comes to shove, Eles nunca vão escolher a China em vez dos Estados Unidos. Se a situação apertar, eles ficarão do lado dos americanos. As famílias reais, os reis, seus filhos, estão ligadas ao Ocidente. Eles têm palácios lá, as elites têm suas mansões lá e mandam seus filhos para lá. Tenho certeza de que muitos deles já foram aos tipos de festas que Epstein costumava organizar. E muitos têm problemas. Muitos arquivos na CIA ou no Mossad também. Culturalmente, politicamente e pessoalmente, as elites estão presas ao Ocidente. Eles nunca vão se voltar a escolher a China ou qualquer outro país em vez dos Estados Unidos. Então a China sabe que a Venezuela é um dos poucos países que, nas circunstâncias atuais, desobedeceria aos Estados Unidos ao lidar com a China. Claro, o Irã e a Rússia agem da mesma forma. Acho que está claro, pelas minhas conversas com amigos e colegas chineses, que eles estão profundamente preocupados e acredito que vão reagir à sua maneira. Eles vão exercer mais pressão sobre os Estados Unidos do seu próprio modo. Eles têm uma forma diferente de lidar com os Estados Unidos, como havia dito antes. No matter Kapor, eles levaram vantagem. No americano pagavam por isso. Before in the trade war, they had the upper hand. The Americans did not expect that. So the Chinese have many capabilities that can. Então os chineses têm muitas capacidades que podem prejudicar os Estados Unidos. Mas teremos que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas uma coisa, Nima, quando a presidente interina tomou posse, acho que você provavelmente viu o vídeo em que os embaixadores da China, da Rússia e do Irã estavam presentes, e ela cumprimentou os três. Então interprete isso como quiser. Agora, alguns podem dizer que ela vai mudar de posição ou de rumo, mas de qualquer forma, como eu disse, o filho do presidente Maduro fez aquele discurso. Ela, na cerimônia de posse, se encontrou com os três embaixadores e os agradeceu. Acho que isso é significativo. I think that is of significance. You mean Delcy Rodriguez? Você quer dizer a Delcy Rodrigues? Sim, o nome dela é Delcy Rodrigues, isso mesmo. Professor Marandi, outra questão.
é que neste momento, muitas pessoas que estão criticando Donald Trump pelo que ele está fazendo na Venezuela argumentam que isso pode lembrar a ideia de que os chineses poderiam fazer o mesmo em Taiwan. Mas a China realmente precisa seguir o mesmo caminho que os Estados Unidos seguiram na Venezuela? Ou eles têm suas próprias diferenças na forma como estão lidando com os problemas que a China enfrenta em Taiwan? China is facing the problem in Taiwan. Well, when I speak to my own Chinese friends, Bem, quando converso com meus amigos chineses, eles têm interpretações diferentes. Há pessoas bem informadas que acreditam que em algum momento o governo chinês decidirá tomar Taiwan. E são pessoas sérias. Outros, igualmente sérios, acreditam que a China vai esperar e tentar reunificar o país por outros meios. Eles acham que o tempo está a seu favor por causa do declínio econômico do Ocidente e assim por diante. No entanto, o que aconteceu na Venezuela? Não vi nenhum dos meus colegas chineses mudar de posição sobre como acham que as coisas vão se desenrolar em Taiwan. Mas se algo mudou, foi no sentido de dar mais munição àqueles na China que pensam que uma solução militar é o caminho certo a seguir. Agora, há uma distância entre o continente e Taiwan, mas também há uma distância entre a Venezuela e os Estados Unidos. A China, na minha opinião, e eu já estive na China, está tecnologicamente muito à frente dos Estados Unidos. Os chineses não se gabam, mas estão à frente. E eu imagino que mesmo em certas áreas nas quais os americanos hoje dizem estar na dianteira, provavelmente não estão tão à frente quanto pensam, ou quanto fingem estar. Porque, como eu disse, os chineses são muito diferentes dos americanos. Por exemplo, todo o desfile militar que vimos em Pequim foi algo novo. Foi uma reação, acredito, à forma como Trump estava tratando o resto do mundo e a China. Mas ainda assim, os chineses até agora nunca tiveram esse tipo de desfile antes. Acho que os chineses estão bem à frente dos Estados Unidos em muitas áreas e estão alcançando ou já alcançaram os Estados Unidos em outras. Então, se os americanos podem lançar ataques contra a Venezuela, acredito que os chineses podem fazer muito mais. Embora Taiwan seja mais forte que a Venezuela e tenha mais capacidades militares, um ataque ou uma ofensiva da China contra Taiwan destruiria a economia. Quero dizer, os chineses não precisariam fazer muito para arruinar a economia taiwanesa. Ela é muito vulnerável. Tudo o que teriam de fazer seria criar um cerco ou um bloqueio. Eles poderiam fazer o que os americanos fizeram, e isso prejudicaria Taiwan muito mais do que prejudicou a Venezuela, porque Taiwan é economicamente muito vulnerável. Ela tem uma economia muito grande e voltada para a exportação. Um bloqueio, como o que os americanos impuseram à Venezuela, prejudica a Venezuela. Mas a Venezuela tem vizinhos, não é uma ilha. E sua economia não depende tanto das exportações. Taiwan, por outro lado, seria muito vulnerável por ser uma pequena ilha. Se a China quisesse aumentar a pressão sobre Taiwan, teria lógica para isso, pois poderia dizer, bem, os americanos fizeram isso. Temos todo o direito de fazer o mesmo. Eles não precisariam invadir Taiwan. Bastaria impor um cerco ou um semicerco. Acho que o governo taiwanês entraria em crise. E não acredito que, se impusessem um cerco, os americanos iniciariam uma guerra direta por causa disso. O que os americanos fizeram foi mudar completamente a forma como diferentes países pensam sobre segurança. Yeah. Professor Marandi, Professor Marandi, uma das principais questões atualmente são os protestos no Irã. Você sabe como a grande mídia no Ocidente cobre essas coisas. Toda vez que algo acontece aqui, eles tentam retratar como se fosse um protesto por mudança de regime. Não importa se as pessoas estão insatisfeitas, por exemplo, com a inflação ou outros problemas internos, eles sempre enquadram como um movimento por mudança de regime e realmente exageram o que está acontecendo. Como você vê essa situação? Porque muitas pessoas, muitos em nosso público, querem saber o que realmente está acontecendo agora no Irã. Como você vê os protestos?
How do you see I the thought protest? actually we were going to discuss this at the beginning, but Achei que fôssemos discutir isso no começo. Mas veja, Nima, tô acostumado com isso. Ouço essas coisas desde que era adolescente. Quando eu era adolescente, não existia internet. Mas eu sabia inglês porque, quando criança, morei nos Estados Unidos. Quando comecei a ter consciência política, nos mudamos para o Irã. Eu tinha cerca de 12, quase 13 anos. E naquela época não havia internet. Então eu ouvia a Rádio VOA e o Serviço Mundial da BBC. Mesmo durante a guerra, meus companheiros na linha de frente costumavam zombar de mim, porque eu sempre saía à noite para ouvir a BBC no meu rádio. Isso acabou virando motivo de brincadeira entre as pessoas. O Irã sempre foi, pelo menos do jeito que eu me lembro, retratado como estando à beira do colapso. Segundo as narrativas ocidentais, ele estava prestes a desmoronar durante a guerra. Quando o Imam Khomeini faleceu, disseram que o país estava à beira de uma guerra civil. Durante os anos de Rafsanjani, tivemos tumultos e protestos. E lembre-se, não são a mesma coisa, por causa de uma crise cambial que surgiu logo após a Primeira Guerra no Kuwait. Também tivemos crises cambiais periódicas. Durante a presidência de Ahmadinejad, quando Obama impôs sanções de máxima pressão, uma grande desvalorização durante o governo Rouhani, e o mesmo novamente quando Trump restabeleceu essas sanções. E isso simplesmente continua. Sabe, se você usar o DeepSeek ou alguma outra ferramenta, se souber fazer direito, e perguntar, quando os analistas ocidentais falaram sobre o colapso ou a queda do Irã, vai ver que isso acontece há muito tempo. Então isso realmente não me incomoda mais. Eles podem dizer o que quiserem. Tenho quase certeza de que daqui a 1 ou 2 anos, quando tudo isso tiver acabado e houver mais protestos em algum lugar do Irã, por outro motivo, eles vão dizer a mesma coisa. Ah, está prestes a cair. Desta vez é diferente. Então o que dá para dizer? A mídia ocidental vai dizer o que quiser. Eles têm apoiado um holocausto em Gaza, não imposição de falar sobre direitos humanos no Irã. E mais uma vez reforço, protestos pacíficos no Irã. And again, I stress, peaceful protests in Iran. The leader just a couple of days ago. O líder, há apenas alguns dias, falou sobre o mercado e os comerciantes. Ele disse que eles têm todo o direito de ficar indignados e de protestar, pacificamente. Mas os desordeiros são outra questão. Aqueles que saíram às ruas incendiando prédios, matando policiais, tentando queimá-los vivos ou atacando bases militares. Bem, se uma base militar no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França ou na Alemanha fosse atacada, eles matariam os agressores. E toda a mídia ocidental os defenderia e culparia quem atacou essas bases. Mas no caso do Irã, por pura hostilidade, eles apresentam a situação de outra forma. Eles têm um império midiático em língua persa, no qual gastam bilhões de dólares todos os anos. A Irã International está até conclamando as pessoas a pegarem armas. Eles estão baseados no Reino Unido. Então o Reino Unido está permitindo que pessoas digam aos iranianos para pegarem armas. Se existisse qualquer canal de TV no mundo dizendo isso sobre um país ocidental, haveria sanções totais. Na verdade, toda a mídia do Irã, a mídia russa, a mídia venezuelana e as mídias associadas à resistência, seja no Iêmen ou no Líbano, todas elas são sancionadas. Todas elas são sancionadas. Por quê? Não porque tenham feito qualquer ameaça ao Ocidente, mas simplesmente porque existem. Agora, esses veículos de mídia persas, e eu publiquei isso no Twitter, então ninguém pode negar, se verificarem minha conta, acho que foi ontem, eu publiquei algo em que um desses apresentadores de um desses canais de TV disse que as pessoas devem se armar e devem derrubar o governo. Então eles estão tentando empurrar essa narrativa. O ex-chefe da CIA está dizendo que agentes do Mossad israelense estão lá com os manifestantes ou com os desordeiros. Então está claro. E claro, as sanções de pressão máxima são projetadas para fazer a economia desmoronar, para tornar a vida o mais terrível possível para as pessoas, de modo que fiquem desesperadas e derrubem seus governos.
Foi isso que tentaram fazer na Síria, e depois de muitos anos de esforço, conseguiram. Eles têm tentado fazer o mesmo em Cuba, na Venezuela, no Iêmen e no Irã, com muito menos sucesso. Na verdade, falei sobre isso no meu programa semanal, como mencionamos antes, na Al Mayadeen. É uma espécie de monólogo, e eu o gravei hoje. É para sexta-feira. Vai estar no site em inglês da Al Mayadeen, no canal do YouTube, e também nas contas deles no X, no Twitter, no Instagram e tudo mais. X or Twitter and Instagram and all that, you can find it there when it. Você pode encontrá-lo lá quando eles mostrarem alguns dias. Mas eu realmente argumento que o que estão fazendo com a Venezuela, estão tentando fazer com o Irã. É exatamente o que fizeram com a Síria. E os americanos e os sionistas, vimos como na Venezuela, eles tinham um interesse direto e apoiavam fortemente isso. Também vimos aquele general americano online, eu retuitei, em que ele disse que o que está acontecendo na Venezuela seria ótimo para Israel. Então ele se interrompeu, não disse Israel e disse para o povo da Venezuela. Está claro que com a Síria foi a mesma coisa. Aquela guerra suja era toda sobre Israel. E aquelas pessoas que apoiaram a guerra suja, elas ajudaram Israel. Quer admitam ou não, ou quer reconheçam ou não, é óbvio que tudo isso tinha a ver com o regime israelense. Então, no caso do Irã, eles continuarão dizendo a mesma coisa. Na verdade, não importa. Eles podem dizer que o Irã está prestes a cair. Mas o curioso é que daqui a 2 ou 3 anos, se houver mais protestos e mais tumultos, eles dirão a mesma coisa novamente. E não haverá nenhuma responsabilização pelo que disseram em anos anteriores, quando tudo se mostrou falso. Mas novamente eu enfatizaria que no primeiro dia, quando houve protestos, não houve reação da polícia. Não houve prisões, não houve violência. Foi só a partir do segundo dia, acho, que os infiltrados tentaram, se infiltrar nos protestos e torná-los violentos. E foi então que a polícia começou a reagir. Quando as pessoas incendeiam prédios, elas vão ser presas. Se agredirem policiais, também vão apanhar. Se atirarem contra policiais, a polícia vai revidar. Mas o Ocidente está defendendo isso. E a prova está no meu tweet. Apenas um. A reunião de meios de sua dispersa. E tem mais esse vídeo em pesquisa for. A maior sorte de for new. Someone sent to me and I decided to tweet it. It's very clear that the Western intelligence agencies. Está muito claro que as agências de inteligência ocidentais e os governos ocidentais estão ajudando esses canais de televisão. O que eu publiquei é claro como o dia. E claro, como eu disse antes, ao tweet de Pompeo, o ex-chefe da CIA. Você sabe, no Ocidente há protestos o tempo todo. Pessoas são presas por segurar um cartaz dizendo não ao genocídio no Reino Unido. E muitas vezes se vê em protestos pacíficos, não apenas sobre Gaza. Nesses casos, a polícia é muito violenta. Na Alemanha, em particular, eu vi muita violência. Mas frequentemente, quando falo com meus amigos na Itália, na França ou em outros lugares, eles dizem que os trens não estão funcionando porque as pessoas pararam de trabalhar. Bem, ninguém diz que a França está prestes a entrar em colapso ou que a Itália está prestes a entrar em colapso só porque há greves. Mas no caso do Irã, qualquer protesto é visto como um sinal de instabilidade. Na verdade, é um sinal de uma sociedade saudável. E o Ocidente não quer ver uma sociedade saudável no Irã. Além de impor sanções de máxima pressão, quando há protestos e as pessoas vão às ruas reclamar, eles querem rapidamente se infiltrar neles para obter ganhos políticos próprios. Assim, na verdade, eles desestabilizam a sociedade civil no Irã para alcançar seus objetivos sinistros. Caso contrário, quando os protestos eram pacíficos, eles aconteciam e nada ocorria. E muitas vezes isso leva o governo a mudar ou repensar suas políticas para levar em consideração as preocupações do povo. Mas o Ocidente não quer isso. Tudo o que eles querem é instabilidade. Eles querem sofrimento. Quero dizer, quando falam sobre direitos humanos no Irã, as sanções de pressão máxima atingem todos. O objetivo é fazer as pessoas sofrerem.
Então, quem são eles para falar de direitos humanos? Quando o regime israelense realizou um ataque relâmpago contra o Irã e massacrou pessoas, lembro que eu estava nesta sala dizendo a vocês que, não muito longe daqui, eles derrubaram um prédio residencial inteiro, matando cerca de 70 pessoas, incluindo 25 ou 30 crianças. Onde eles estavam? A mídia ocidental chamava isso de ataque de precisão, ou cirúrgico, ou sabe, um golpe de inteligência. Não existe nenhum golpe de inteligência. Ninguém está vivendo secretamente no Irã. Todas as casas estão abertas umas para as outras. Então, quando decidem assassinar um general e matar todos no prédio, isso é um crime de guerra. Mas o Ocidente apoiou. A União Europeia apoiou. Eles não se importam com os direitos humanos no Irã. Eles não se importam com os direitos humanos depois do massacre na Venezuela. 80 pessoas foram assassinadas. Os europeus condenaram os Estados Unidos por violar os direitos humanos? E então, é claro, há o Líbano, Gaza, o Iêmen e a Cisjordânia. O Ocidente não tem nenhuma credibilidade. Eles são os piores violadores de direitos humanos neste planeta. E eu acho que falam demais. Mas sou indiferente. Eles podem dizer o quanto quiserem que o Irã está prestes a desmoronar. Yeah. Thank you so much, Professor Marandi. Sim. Muito obrigado, professor Marandi. É sempre um grande prazer. É uma honra. E vou colocar o link do seu programa na Almayadeen English na descrição deste vídeo, para que as pessoas possam ir lá e encontrar todos os programas que você faz no canal deles no YouTube. Chama-se Desmistificando o Irã, porque o Ocidente está sempre mistificando o Irã. Como se fosse um grande mistério, um regime despótico, tudo isso, sabe? É muito diferente do que eles afirmam. Mas, de qualquer forma, espero que se alguém assistir, ache os diferentes programas válidos. Sim. Muito obrigado, professor Marandi. Obrigado.